Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Todo mundo encolhidinho assim, o frio parece estar chegando, a gente vai ficando mais acanhado, não é mesmo? Louvado seja Deus. Nós viemos refletindo ao longo dessa semana sobre a importância de nos lembrarmos do Pentecostes. A gente pode pensar assim, é algo que já aconteceu, é definitivo, é perene, né, constante, e de fato é isso mesmo. Quando Jesus promete que Ele derramaria o seu Espírito, na verdade desde lá do Antigo Testamento nós já temos promessas de Deus, através do profeta, o profeta Joel, que nós vamos ler já já, Deus dizendo que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e essa promessa ela se cumpre em Atos dos Apóstolos, que alguns apelidam Atos dos Apóstolos de Evangelho do Espírito Santo. Achei maravilhosa essa expressão, porque nós temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e nós temos o Evangelho do Espírito Santo, porque aí agora é o mover do Espírito Santo, fundando, estabelecendo a igreja de Cristo, e dando poder e autoridade para essa igreja anunciar as boas novas da salvação a todos os povos. Vamos abrir lá em Joel, profeta Joel, capítulo 2, do verso 28 em diante. Nós vamos perceber o quanto é atual, né, essa profecia. Profeta Joel, capítulo 2, verso 28 em diante. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nessa noite e nos alegramos na companhia dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Nos alegramos, ó Deus, porque estamos relembrando de algo que o Senhor já realizou, de algo que o Senhor já fez, que foi enviar o Consolador, derramar do Teu Santo Espírito sobre toda a carne. E nós te louvamos porque a partir dessa ação, nós passamos a ser convencidos dos nossos pecados, das nossas falhas, nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus. E hoje nós podemos confessar com os lábios, confessar com o coração que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Salvador. Nós te louvamos, te agradecemos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, e que a gente possa se apresentar ao Senhor santos, inculpáveis, redimidos, e prestarmos ao Senhor louvor, adoração e gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é maravilhoso nós olharmos para as Escrituras e principalmente para as profecias, né, do Antigo Testamento, e sermos aqueles que têm o privilégio de testemunhar
essas profecias cumpridas. Eu fico imaginando as pessoas que ouviram, que leram e que foram contemporâneos dos profetas em situações totalmente adversas, guerras, batalhas, lutas, sofrimento, as pessoas migrando de um lado para o outro. A gente não tem noção, irmãos, do quanto é bom a gente ter o nosso cantinho, do quanto é maravilhoso a gente saber que a gente sai daqui, a gente tem uma casa aconchegante, a gente tem uma cama, a gente tem cobertores, a gente tem um lugar. Esse povo ouvia essas promessas e eles ficavam ansiando, esperando, desejosos, clamando para que isso acontecesse logo. Nós somos muito privilegiados, nós somos muito privilegiados. E aí nós lemos o profeta Joel e depois nós vamos relembrar o fato, né, do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, no momento da mensagem, e nós vamos ver o quanto nós somos privilegiados por sermos aqueles que já foram contemplados pela obra, o poder e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Por isso que nós temos que louvar, nós temos que agradecer, nós temos que aproveitar o tempo que a gente tem para sermos gratos a Deus e compartilharmos com as pessoas as boas notícias daquilo que Deus já fez, já derramou, já realizou sobre as nossas vidas. O profeta ele fala de vários acontecimentos, né? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão. Ou seja, são praticamente conceitos invertidos aqui, né? Geralmente se acha que os velhos não sonham mais, né? Porque já realizaram muita coisa, não tem mais tanto vigor para fazer planos, para começar uma coisa nova, realizar algum projeto. Embora a gente vê muitas pessoas experientes dando lições para a juventude de hoje, né? Pessoas, idosos aí se formando num curso superior e ainda ativos, né, no trabalho e por aí vai. Os jovens profetizando, que a gente imagina que isso seja algo que deveria vir de um ancião, que teria uma palavra de sabedoria, porque a profecia no Antigo Testamento, ela não necessariamente se trata de uma revelação espiritual, mas ela se trata muitas vezes de uma avaliação conjuntural. É alguém que tem sabedoria de Deus e que avalia o seu tempo, a sua época, e consegue entender o que é que Deus está falando. Consegue entender que se a sociedade continuar andando nessa direção, ela vai caminhar para a perdição. Consegue entender que se essa mesma sociedade obedecer a Deus, for observar os mandamentos de Deus, ela vai ter uma vida diferente, uma vida abençoada, uma vida abundante. Um dos teólogos do século XX, ele diz que o profeta hoje tem que ter a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra. Porque o mundo está fazendo perguntas e nós temos as respostas. E a gente tem que responder com as Escrituras. Não adianta a gente conhecer as Escrituras e ignorar o que está acontecendo no mundo, porque às vezes a gente está respondendo pergunta que ninguém está fazendo. Você já pensou nisso? Que às vezes a gente está falando, respondendo perguntas que ninguém está fazendo. E se ninguém está fazendo, não há interesse. Não há por que também falar. Então, que nós possamos nessa noite lembrar que o nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele vem fazendo esse processo de aproximação do ser humano desde quando o ser humano se afastou dele. Deus é que está em busca do ser humano e não o ser humano em busca de Deus. Deus é quem está em busca do ser humano. E se você e eu estamos aqui, é porque o Senhor nos encontrou, amém? O Senhor te encontrou.
o Senhor cruzou o seu caminho, como tantas vezes pessoas eram abordadas por Jesus, procuradas por Jesus e as suas vidas eram transformadas. Jovens terão visões e até sobre os velhos e sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios, acontecimentos. E acontecerá, no versículo 32, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há sempre uma grande preocupação a respeito do futuro. E há sempre, e algumas pessoas em particular têm algumas preocupações específicas em relação àquilo que vai acontecer no fim dos tempos. E isso tira o sono de muita gente. Mas eu olhando para esse versículo aqui, e eu não estou lendo nenhum texto do Evangelho, eu estou lendo um profeta Joel. Eu não estou lendo nenhuma fala de Jesus, eu estou lendo o profeta Joel. Depois a gente vai ler as falas de Jesus, só vai reforçar tudo isso aqui. Ele diz assim: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente não precisa ter medo. A gente só precisa ter uma convicção na nossa vida: que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque o compromisso dele é com o que ele está falando aqui. Todo aquele que invocar o meu nome, esse será salvo. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos adorar ao nosso Deus, nós vamos fazer isso com cânticos, com louvor, vamos aproveitar a música e vamos declarar a Deus a nossa alegria e a nossa gratidão. Boa noite a todos os irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos nos levantar, quem quiser ficar sentado também, fica à vontade na presença do Senhor, à vontade na casa de Deus, para louvar, para adorar, para declarar o seu amor, palavras de gratidão, de adoração, amém? A primeira é: vim para adorar-te, é que está poderoso Deus ali. Vim para adorar-te, a primeira. Vamos declarar, porque nós viemos aqui essa noite, vamos declarar que nós viemos adorar, exaltar, glorificar, buscar o nosso Deus. Amém?
alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Declare ao Senhor nessa noite que você veio adorá-lo. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Sim, tu és, Senhor. Totalmente digno. Só tu és digno. Tão maravilhoso para mim. O Senhor levou sobre si os nossos pecados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar, Declare ao Senhor vim para prostrar, que você veio adorá-lo vim para dizer e declarar que só Ele é Deus. és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh Deus, como é bom estar em tua casa, Senhor. Como é bom poder erguer a nossa voz e te adorar, te exaltar e glorificar somente o teu nome, Deus. O Senhor é digno de todo louvor. Durante o próximo cântico, se você veio preparado para ofertar na casa do Senhor, trazer os seus dízimos, fique à vontade como forma de agradecimento, de gratidão a Deus. Esse cântico fala que nós somos gratos. Nós temos tantos motivos para agradecer a Deus, tantos motivos para sermos gratos, tantas bênçãos o Senhor nos dá. Que você possa fazer isso com muita alegria, com muito amor. Amém? Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor
tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluias. Em todo tempo, Senhor, nós te louvaremos. O Senhor é a nossa canção, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa porção, aquele que nos salva, que nos sustenta. Amém? Ele está assentado no trono e Ele também está aqui. O Senhor habita no meio dos louvores. Ele está no trono dos céus, mas Ele também está aqui dentro de nós. Ele está tão perto. Aleluias. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, Somente a Ele seja o louvor.
seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, aleluia, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, só o nosso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. poderoso Deus, Poderoso Deus, tu és poderoso, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, erga a sua voz ao Senhor, no trono, declare a Ele o seu amor, o seu louvor, e ao Cordeiro, Cordeiro Santo de Deus, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, tu és poderoso, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. vamos declarar, vamos erguer as nossas vozes ao Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Nossa alma tem sede, Senhor, poderoso Deus, sede de Ti, da Tua palavra, Pai.
poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia, Minha alma anseia por ti. Ó Deus, fecha seus olhos nesse momento. Se a tua alma, ela tem sede de Deus, busque e você encontrará. Tantas vezes o salmista falou com a própria alma: porque está abatido, ó minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A nossa alma, ela busca Deus. Assim como a corça anseia por águas, nossa alma anseia o Senhor. Só Ele pode preencher, só Ele pode trazer paz, alegria, satisfação, gozo, alegria, salvação. Só Ele pode trazer o conforto na hora da dor. Só Ele pode trazer cura na hora da enfermidade. Só Ele pode trazer paz no momento da tormenta. Se a tua alma tem sede do Senhor, busque ao Senhor nessa noite. Ele está tão perto. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Busque ao Senhor. Declare ao Senhor: Senhor, eu estou aqui porque eu tenho sede de Ti. Porque eu sou fraco, Senhor, e preciso da Tua força. Eu preciso da Tua mão. Porque tantas coisas eu tenho, Senhor, para resolver essa semana. E só com a Tua força, só com a Tua direção, que eu posso seguir no caminho certo, ó Deus. Busque ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso sustento. Sem Ti, ó Deus, o que seria de nós, Pai? Nós queremos entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa esperança, ó Deus, está nas Tuas mãos, a nossa vida está nas Tuas mãos, ó Deus. E nós cremos que o Senhor cuida muito bem de nós. Como um Pai amoroso, o Senhor sempre cuida. Nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos pela vida da Amanda, ó Deus. Essa nova geração que está aqui na Tua casa para Te servir. Que o Senhor seja sobre a vida dela, Pai, todos os dias, derramando os Seus dons, capacitação. Nós te louvamos por ela e por todos os jovens que têm aprendido o instrumento, que vão trabalhar aqui na Tua casa, que vão Te louvar, que vão Te servir, que vão ajudar, Senhor, no louvor, a levar a igreja à adoração, Pai. Derrama os dons do Senhor sobre a nossa igreja, tantas pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa chamar cada um e trazer, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida da Amanda, Pai. Que isso seja com ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar as crianças aqui à frente. Tem alguém que tem um versículo para compartilhar? Olha só, o Adam já está com um versículo na ponta da língua, hein? Aí, que bênção. Vamos lá, Adam. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amém. Quem ama nunca desiste. Olha que bênção. Estenda sua mão direita para cá. Vamos abençoar nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida dos nossos pequenos na Tua presença.
Hoje eles são pequenos, mas eles serão grandes e serão homens e mulheres do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nos dando sabedoria e graça e todos os recursos necessários para que nós possamos ensiná-los nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, nós estamos falando, hoje é comemorado em todo o arraial cristão o dia de Pentecostes, né? E nós sabemos que a igreja só existe por causa do Pentecostes. Se Jesus não tivesse enviado o seu Espírito, possivelmente o movimento de Jesus, os ensinamentos de Jesus teriam sido reduzidos a um movimento religioso que ficou esquecido lá naquela época. Mas ele só não é um movimento religioso que ficou lá naquela época, mas é uma igreja viva, vibrante e independe do ser humano, porque o Espírito Santo de Deus está nesse negócio, amém? O Espírito Santo de Deus está. Por isso que a gente tem que ter esperança, irmãos, mesmo que a igreja, muitas vezes, quando eu digo igreja, eu estou falando o povo de Deus, estou falando os cristãos, se mostrem tantas vezes como na nossa nação, um país que até algumas décadas atrás era um país com 94, 95% de cristãos, entre católicos e protestantes. Hoje nós estamos já com 88% só. Está diminuindo a quantidade de pessoas que se declaram cristãs. E nós sabemos que desses 88, a grande maioria, se não a maioria esmagadora, é um cristão nominal. Só de nome, só para dizer que tem uma religião, que nem eu quando falo que sou santista. O Cris é santista, né, Cris? O Cris é santista de verdade, viu? Porque lá é santista de verdade, o Murilo também. Quando eu falo que eu sou santista, vocês não podem levar a sério, porque eu nem sei a quantas andas os santos, não sei o que está acontecendo, se ele está bem, se não está, se o rio está correndo para baixo, correndo para cima. Eu sou santista nominal. É só de nome. Se o Santos dependesse da minha torcida, ele estava rebaixado já. Ele já nem existiria mais. Mas não depende só de mim, né? Que bom. Os cristãos nominais são essa categoria de cristãos. Pessoas que foram talvez batizadas quando crianças, numa igreja, como eu havia sido batizado no catolicismo, mas eu não me lembro de ter voltado na igreja depois. Não me lembro, né? Da minha família ter voltado na igreja depois, talvez para batizar o Leandro, meu irmão mais novo. Eu também estava lá, mas foi outro batismo. Mas envolvimento com a igreja, conhecimento da Bíblia, da palavra, do que Jesus ensina, isso a gente viveu ignorante. E muitas pessoas vivem ignorantes a respeito disso. Ou se sabem, às vezes não sabem e não assimilam com fé, mas assimilam apenas de forma racional. Racionaliza o conhecimento de Cristo, o conhecimento das Escrituras. Então, é por isso que nós vivemos esse contrassenso, vivemos esse absurdo. Nós vivemos num dos países mais cristãos do mundo. Isso aqui devia ser um paraíso, mas não é. Por quê? Porque a maioria dos cristãos não vive o cristianismo, não está comprometida em viver como Jesus, não está interessada em obedecer, em ouvir os conselhos das Escrituras Sagradas. Então, amados, é por isso que nós vivemos esse contrassenso. Hoje, eu quero compartilhar com vocês ainda alguns conceitos, né, a respeito de quem é o Espírito Santo,
mas mais especificamente, algumas coisas algumas características que a presença do Espírito Santo trouxe para nós, promoveu nas nossas vidas. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas 24, 48. Lucas 24, 48. Esse converseiro da Zoe é um barato, né, gente? Essa conversa dela é um barato. Tá falando ali, tá conversando. Lucas 24, né? É o final, né, de Lucas, onde Jesus vai dizer para eles permanecerem. Lucas 24, 48. Ainda bem que vocês estão atentos, né? Que bom. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu, ou até que do alto sejais revestidos de poder. Nós temos essa orientação de Jesus e nós temos que entender o quanto que foi, talvez, complicado para os discípulos ouvir essa recomendação. Porque na sequência, o que acontece com Jesus? Dá uma passadinha de olho aí na sequência no texto. Jesus é assunto aos céus. Jesus vai embora. Uma coisa era viver com Jesus durante 3 anos e comer com Ele, dormir onde Ele dormia, observar as suas atitudes, como Ele tratava as pessoas, como Ele lidava com as situações do dia a dia, como que Ele lidava com os momentos de confronto, com os momentos de escassez, com os momentos de aflição, como que Ele lidava com a dor do próximo. Como ele era um mestre de sabedoria. Eu estava explicando para as crianças essa semana o que é um rabino, né? Jesus era chamado de rabi, que é o diminutivo de rabino, que é um mestre de sabedoria no judaísmo. Uma pessoa entendida da tradição e das leis e dos profetas. Uma pessoa que ensina, que a gente tem que parar para ouvir. E Jesus era essa pessoa. Embora fosse novo para ser considerado um rabino. Mas ele foi reconhecido popularmente como um rabino por conta da sua sabedoria, da forma como ele anunciava as boas notícias do reino de Deus, da forma como ele conhecia e compartilhava conhecimento. Então, para os discípulos, ouvir isso de Jesus, irmãos, e automaticamente eles veem Jesus sendo assunto aos céus, deve ter batido um desespero, né? Muito grande. Porque, veja bem, Jesus disse, permaneçam na cidade. A gente sabia que Jerusalém era um centro religioso, um dos maiores centros religiosos da época. E eles estavam no período da festa da colheita, onde eles iam para Jerusalém, levavam ofertas, levavam sacrifícios, e eles celebravam a festa das colheitas, dos primeiros frutos.
que depois no cristianismo ficou conhecido como Pentecostes. Por isso que Jerusalém estava assim de gente. Jerusalém estava parecendo um mercadão popular. Estava parecendo a 25 de março lá em São Paulo. Gente de todo canto do estado, do país, fazendo compra e compartilhando as coisas. Gente de todas as regiões, dialetos diferentes, línguas diferentes. E de repente Jesus diz: olha, vocês fiquem aí. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos falando de homens que quando foram provados, homens e mulheres, que quando foram provados, ao terem o seu mestre preso, torturado e morto, se espalharam, se esconderam, desistiram da caminhada e voltaram a fazer o que faziam anteriormente. Pedro e alguns discípulos voltaram a ser pescadores, voltaram a serem homens do mar. Então eu fico imaginando como deve ter sido difícil para esses homens assimilarem aquilo que Jesus estava falando e obedecerem o que Jesus havia dito. Permaneçam, fiquem em Jerusalém, até que alguma coisa aconteça. É quase como Deus falou com Abraão lá em Gênesis 12, né? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar, eu vou enviar você para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É uma obediência quase que cega, não é? Mas não é cega, é uma obediência pela fé. A gente enxerga, mas não são com os olhos humanos. A gente enxerga com o olhar de Jesus. Por isso é que nós podemos olhar para esse texto e ver que o ambiente que é necessário para que haja uma ação do Espírito Santo é um ambiente onde a fé está presente. Então, se eu creio e você crê, algo maravilhoso de Deus vai acontecer na nossa vida. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confiar nisso. O outro texto é o texto de Atos. Espera aí, irmãos, que eu perdi meu esboço aqui. Amor, traz o computador aqui para mim. Não funfou aqui, não chegou o arquivo. Pode desconectar ele, que ele aguenta. É que o arquivo atualizado estava lá e ele não veio para cá, teimoso, né? Tem também, né? Tribulações virtuais. Traz o computador, amor. Hã? Misericórdia. São 4 páginas. Já assustei os irmãos já. Falei que são 4. Já dedei que são 4 páginas. Já falei uma, viu, gente? Fiquem em paz. Amém. O texto é de Atos 2, de 1 a 4. Onde está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos
entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós vemos aqui o poder de Deus através do seu Espírito agindo na vida daqueles que obedeceram e ficaram ali aguardando até que do alto eles fossem revestidos de poder. Bom, disse o texto que nós lemos, obrigado filho, agora acabou, né? Tem 5, viu gente? É que eu aumentei a letra, estou enxergando bem. Disse os textos que nós lemos, que o Espírito Santo veio do céu à terra, veio do alto, veio da presença de Deus para junto dos homens. E o Espírito Santo é mostrado aqui como demonstração de poder. Nós vemos especificamente nesse texto de Atos, um som forte, estrondoso, como de um vento muito forte. Ou seja, não era vento, era o som forte de um vento. Algo parecido com línguas de fogo pousou sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. É o cumprimento da promessa que nós lemos em Joel, no início do culto. Cumprimento da promessa de Jesus que ele prometeu no capítulo 24 de Lucas, dizendo: permaneçam na cidade até que do alto sejais revestido. Que o poder viria do céu para revestir os apóstolos, revestir os discípulos. Jesus prometeu e subiu ao céu. Os discípulos creram, obedeceram e permaneceram na cidade de Jerusalém, e a promessa se cumpriu. Aqui nós temos um elemento muito importante: aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala, Ele faz. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então nós não podemos duvidar disso. Quando nós lemos a palavra de Deus e nos apropriamos de uma promessa de Deus para a nossa vida e cremos nela, nós podemos confiar que Ele vai cumprir, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Aí você fala assim: eu sou tão miserável, eu sou tão pecador. Fica tranquilo, o compromisso dele não é com o seu pecado e nem com o meu, porque se fosse, ele não teria. Essa semana eu li uma frase, essa semana passada nós perdemos um grande pastor, reverendo Tim Keller, Timothy Keller, um dos pastores mais influentes do nosso século. Tim Keller é pastor de uma grande igreja no centro de Nova York, mas é um homem que tem influenciado uma geração a voltar ao Evangelho. E o Tim Keller faleceu a semana passada, foi uma grande perda. Ele não tinha muita idade, mas ele estava lutando contra um câncer, já há uns 10 anos. E ele, essa semana, postaram uma das frases dele, que Deus rasgou o seu filho na cruz, para que nós pudéssemos ter a salvação. Não é brincadeira. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Deus tem compromisso com aquilo que Ele faz. Porque se o compromisso dEle em nos fazer o bem estivesse consignado a minha e a sua capacidade de sermos santos, nós estaríamos perdidos. E Deus nem se daria ao trabalho de fazer tudo o que Ele fez. O compromisso que Deus tem é com a palavra dEle. Ele tem compromisso com a sua palavra. Quando Ele empenha a sua palavra, Ele cumpre a sua palavra. Então, mesmo eu e você não merecendo, se a gente crer, ainda assim, nós seremos abençoados e alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. É o cumprimento dessa promessa. A partir daí, apóstolos já não seriam os apóstolos não seriam mais os mesmos homens e mulheres medrosos, egoístas, questionadores, duvidosos.
A partir daquela festa de Pentecostes, o anúncio do Evangelho da salvação em Jesus Cristo seria levado aos judeus e aos gentios, com a pregação de Pedro. Naquele mesmo momento, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas. E nós percebemos no sermão de Pedro, depois você pode ler em casa. Leia o sermão de Pedro. O texto não diz que as pessoas se converteram por causa das coisas extraordinárias que elas viram, mas elas se converteram depois que a palavra foi pregada. É a palavra que salva, é a palavra que transforma, é a palavra que muda o coração. Quando a palavra foi pregada, as pessoas gritavam no final do sermão: e agora? O que é que nós devemos fazer? É como se alguém aí dentre vocês gritasse: pastor, o que eu faço agora? E Pedro respondeu: arrependa-se dos seus pecados e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que a igreja nasceu, gente. Foi assim que a igreja nasceu. Conversões e batismos como obra já do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, o que nos convence do juízo de Deus e do nosso pecado. O Espírito Santo é a presença de Deus e de Jesus no coração daquele que crê com sinceridade. E nós falamos muito disso aqui a semana passada. Ele está em nós, presente no nosso coração, no coração daquele que crê sinceramente. O Espírito Santo, o poder de Deus para a conversão de muitos. Portanto, o poder veio do céu, o poder veio de Deus, o poder veio do alto. Não é obra humana, não tem a ver com intelectualidade, não tem a ver com dignidade humana, capacidade humana, mas é algo completamente de Deus para a nossa vida. O poder do Espírito do Senhor, mostrado no Antigo Testamento, como a gente vê lá em Êxodo 3, versos 7 a 8, se você quiser abrir e acompanhar. Êxodo 3, versos 7 até o verso 8. A palavra do Senhor diz: e então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa, é uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde hoje habitam cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, o poder do Espírito Santo é um poder que sensibiliza. O nosso Deus não é insensível ao sofrimento. O nosso Deus, Ele tem ouvido o clamor do seu povo, Ele não está com os seus ouvidos fechados, Ele não está longe que não se lembre de nós. Ao colocar Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito, disse o Deus eterno: certamente ouvi a aflição do meu povo. Ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. É dessa maneira que Deus agiu no Antigo Testamento e é dessa maneira que Deus ainda age. Note aqui o tempo do verbo desci, mostrando uma ação direta, uma decisão divina de atender os clamores dos homens, e com poder veio do céu e revelou-se a Moisés na forma da sarça que ardia em fogo e não se consumia. O Espírito de Deus, sentindo ou tendo compaixão e empatia, essa palavra que é tão usada hoje já está até desgastada, né?
a empatia, que é sentir a dor do outro. Deus teve essa sensibilidade para comigo e para com você. A outra manifestação do Espírito de Deus, Êxodo 31, versos de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu fiquei com inveja dele agora, porque eu queria só saber tocar violão, mas sem precisar treinar, sem precisar fazer aula. Eu só queria isso. E aqui a gente vê o poder de Deus através do seu Espírito, um poder que capacita, um poder que sensibiliza e agora um poder que capacita alguém a fazer cumprir uma determinada tarefa. A gente vê aqui o Bezalel se tornou um escultor e um homem cheio do Espírito de Deus, com habilidades e inteligência para todo artifício. Ou seja, quando nós necessitamos de sabedoria, o próprio apóstolo Tiago disse: se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Peça a Deus sabedoria. Não há nada que a gente não possa aprender, irmãos. Vai depender da nossa determinação e da nossa fé. Se a gente precisa realizar um determinado tipo de trabalho, a gente dá conta. É só a gente se dedicar um pouco. Tem quem diga, se a gente dedicar pelo menos 2 horas do nosso dia, ou talvez até menos que isso, para estudar um determinado assunto, em 1, 2 anos nós somos especialistas. Você já vai poder ser chamado de especialista num determinado assunto. É só a gente se dedicar e a gente confiar e pedir a ajuda de Deus que a gente consegue. Poder de Deus que capacita. Quantas vezes lutamos conosco mesmo, antes de um trabalho na igreja, ou antes de um evento, pensando, será que nós conseguiremos? Eu tenho essa sensação todas as vezes que a gente vai fazer a festa do milho. Será que a gente vai dar conta, né? Será que vai dar certo? E já tem quantos anos aí que essa festa está dando certo na história dessa igreja, não é, irmãos? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Se o Espírito do Senhor estiver no seu coração, se o poder que vem do céu estiver te capacitando, se for da vontade de Deus, sim, teremos sucesso em qualquer situação. Teremos sucesso. Basta nos colocarmos à disposição para a obra do Senhor. O poder veio do céu, o poder veio de Deus, o poder veio do alto. Uma outra característica é o poder que abençoa. Livro de Números 24. Números, está na sequência aí, Êxodo, Levíticos, Números 24, versos 1 e 2. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado, de acordo com suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele transmitiu a seguinte mensagem. Vamos ler a mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida
pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Como são belas as suas tendas, ó Jacó, como são lindas as suas moradas, ó Israel. Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio, são como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Águas jorrarão de seus baldes, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, ele é forte como o boi selvagem, devora todas as nações que se opõem a ele, despedaça seus ossos e com flechas as atravessa. Como leão Israel se agacha e se deita, como a leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Gente, essa bênção tão linda, né? Poética, está vindo da boca de um profeta pagão, de um homem que foi enviado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão não era profeta de Israel, ele foi enviado para amaldiçoar, era um agourento, ele ia proferir palavras de agouro, né, malditas contra o acampamento de Israel, mas o texto diz que ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e ele abençoou o povo de Israel. Consegue entender essa mensagem? Consegue entender essa mensagem? Que se Deus quiser, ele vai usar quem ele quiser para abençoar a nossa vida, gente. E tem um fato curioso na história de Balaão. Balaão ouve Deus falando com ele através da mula. A mula de Balaão fala. Ela fala com ele. Depois você lê essa curiosidade. Marca aí, dobra a página da sua Bíblia para depois você ler essa curiosidade. Lembra daquela zebrinha da loteria? Quem lembra é velho. Vai, levanta a mão, admite a idade aí. Aí, ó, admite a idade que viu a zebrinha da loteria. Aparecia a zebrinha lá falando os números da loteria. A mula de Balaão também falava. Não falava os números da loteria, mas falou com ele. Depois você pode acompanhar aquilo que aconteceu na história de Balaão. Mas olha que coisa maravilhosa. Nós não precisamos temer, gente. Nós não precisamos temer. Ontem eu recebi umas pessoas aqui na igreja e uma pessoa falou assim: nossa, que planta linda aquela da entrada, que aquela é natural, né? Que planta linda. Ó, pastor, eu não tô com inveja, não. Eu falei, não, fica tranquila que essa daqui já está imune. Essa planta está imune a olho gordo, né? A gente dá colírio diet para ela, que ela não vai acontecer nada com ela. Mas eu fiquei pensando, né? A preocupação da pessoa em se antecipar a dizer que não estava tendo inveja, só estava admirando. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós cremos em Deus, nós não precisamos ficar presos a esse tipo de coisa. Porque Deus usa até mesmo aqueles que foram enviados para nos amaldiçoar, e essas pessoas, ao invés de nos amaldiçoar, elas são tomadas. Eu fico imaginando o Balaão num lugar alto, vendo o acampamento de Israel e sendo totalmente tomado por Deus, e teve uma visão maravilhosa daquele acampamento e começou a ver as grandezas de Deus, e ele não teve coragem de cumprir a sua missão. Pelo contrário, ele se rendeu ao poder de Deus. O poder do Espírito Santo é o poder que faz abençoar e não amaldiçoar. Quantas vezes somos tentados, e agora é para nós, irmãos. Quantas vezes somos tentados ou até pressionados a usar palavras duras, maldizendo às vezes os filhos, amaldiçoando amigos e vizinhos,
E como crentes em Cristo, muitas vezes nos deixamos levar pelas influências da cultura, né? E nós vivemos e ainda estamos vivendo um resquício muito grande dessa rivalidade política que aconteceu no nosso país, e infelizmente os cristãos e evangélicos se melecaram no meio dessa rivalidade política, aumentando, né, a rixa, aumentando os problemas, aumentando as batalhas, e muitas vezes não estando ali para abençoar, mas estando para amaldiçoar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus nos capacita a abençoar. Pastor, mas é uma situação errada. Para situações erradas, tem processos corretos, processos direitos para serem conduzidos. Nós não podemos nos sentir autorizados a amaldiçoar ninguém. Ninguém. No Evangelho, Jesus vai dizer: olha, se você tem um inimigo, ore por ele. Ame o teu inimigo e ore por ele. Porque o desejo de Deus é transformar aquela vida, não é destruir. E eu tenho que dizer para você, é que eu não tenho inimigo, não tenho experiência nisso. Mas algumas pessoas que eu já conheci, que tinham pessoas que representavam inimigos na sua vida, a partir do momento que elas começaram a orar por essas pessoas, elas começaram a aprender a amar. E a desejar a salvação, desejar o arrependimento, desejar a transformação daquela vida. Não podemos utilizar as armas das trevas para lutarmos. A palavra do Senhor diz que nós temos que usar as armas da luz. Nós não usamos as armas das trevas, porque as armas das trevas alimentam o ódio, a maledicência e nos afastam uns dos outros. Quem está sendo usado pelo Espírito do Senhor não pode fazer isso. O Espírito muda, quebranta, faz abençoar, faz mudar. É o exemplo de Balaão. Balaão era inimigo de Israel e era um profeta da sua nação e foi enviado para fazê-lo. Ainda assim, ele não conseguiu. Deus faz transformar as palavras duras em palavras doces, palavras maldosas em palavras bondosas, palavras de vingança em palavras de perdão, palavras de ódio em palavras de amor. Eu tive uma experiência essa semana, eu estive num retiro do SARA, que é o grupo de pastoreio de pastores que eu faço parte, e nós estávamos lá em 17 pastores, cuidando uns dos outros, né? E havia entre nós um colega que tinha uma luta muito grande desde a infância, porque ele não conseguia perdoar a mãe por ter abandonado ele e os seus irmãos. Quando ele tinha 4 anos de idade, a mãe dele abandonou o lar para viver uma vida escusa, né? Ela voltou para a prostituição. E o pai ficou cuidando dos filhos e o pai dele adoeceu. E ele tinha muito medo do pai dele morrer, e com 11 anos de idade o pai dele morreu. E até os 11 anos de idade ele via a mãe dele na rua, ele via a mãe dele com outros homens, ele flagrou muitas vezes a mãe dele numa condição que só aumentava a revolta no seu coração, só aumentava a dor no seu coração. E até essa semana, gente, ele não havia perdoado a mãe dele. Pastor, gente como eu e você, não somos gente. E orando juntos lá, num momento muito abençoado que nós tivemos de quebrantamento,
ele confessou para nós o seguinte, ele falou assim, que quando o pai dele morreu, o desejo dele é que a mãe dele tivesse morrido. Eu queria que ela tivesse morrido. E não o meu pai, porque o meu pai ficou, o meu pai cuida da gente, o meu pai é presente, ele é fiel, está cuidando da gente. Ela podia ter morrido no lugar dele. Ele fala que com 4 anos de idade, quando a mãe dele saiu de casa, é como se ela tivesse morrido no coração dele. Hoje ela tem 72 anos. E antes da gente sair do retiro, ele tinha ligado para ela. Marcou um café da manhã. E aos pés da cruz, porque nós tivemos um momento de arrependimento, aos pés da cruz, ele declarou perdão sobre a vida da mãe dele. E ele vai ser liberto da depressão por causa disso. Porque esse tempo todo, ele viveu uma vida deprimido, com esse peso no coração. E ontem eu já recebi notícias dele. Gente, ele estava comigo num retiro que nós fizemos em março. Esse homem estava morto. Eu encontrei ele, eu não achava que ele ia de novo nesse próximo retiro. Quando eu o vi lá, eu fiquei muito feliz, porque ele estava numa situação, uma depressão tão profunda, que a gente estava com medo dele se acabar mesmo, morrer. Ele tem família, ele é casado, ele tem uma esposa maravilhosa, ele tem 2 filhos maravilhosos, mas nada disso estava sendo suficiente para ele se agarrar na vida, ele estava desistindo da própria vida. E o cara que saiu desse retiro, vocês não têm noção de como ele saiu transformado, de como a gente deu risada no último dia, de como nós nos divertimos, e a gente ainda está reverberando essa alegria no grupo, né? Postando fotos e tal, e eu estou ansioso para ver essa selfie. Estou ansioso para ver essa selfie desse café da manhã, né? E isso é maravilhoso. Isso é a obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode ajudar a gente a lidar com os nossos traumas, pode ajudar a gente a abençoar ao invés de amaldiçoar. Abençoar ao invés de amaldiçoar. Lembrando que se tem alguém fazendo muito mal para a gente, sempre haverá uma maneira correta e justa de lidar com isso. E para o cristão, que é a habitação do Espírito, cabe orar pela sua transformação. O poder veio do céu, o poder veio de Deus, o poder vem do alto. E nós já estamos caminhando para o encerramento. O poder que unge, o poder que separa a gente para fazer algo especial para Deus. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Versos 10 a 13. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda tem o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unge-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Deus ungindo e separando, e a marca dessa unção
é a presença do Espírito Santo. O profeta Samuel, orientado por Deus, que era o momento de escolher um rei para Israel, um outro rei, no lugar de Saul. Ele vai à casa de Jessé e Jessé organiza o desfile dos filhos, né, homens, dos mais velhos para os mais novos. E diz o texto que os filhos de Jessé eram fortes, grandes, né, homens com porte atlético. E todos eles todos os potenciais candidatos passam na frente do profeta. E o profeta diz: não é possível que são só esses os seus filhos. Aí Jessé fala: não, tem mais um, o mais novo. Ele está no campo, pastoreando as ovelhas. E o profeta diz: manda buscá-lo, ninguém vai sentar para comer. Eu fico imaginando a ira dos irmãos, né? A ira dos irmãos de Davi. Ninguém vai sentar para comer enquanto o seu filho não chegar. E Davi chega. E o texto diz que Deus não se impressionou com a aparência nem a altura dos filhos mais velhos, mas Deus vê o coração. Deus viu o coração de Davi. Após ver os 7 filhos mais velhos de Jessé, Samuel descobriu que existia um mais moço. E assim relata as Escrituras. Quando Deus escolhe alguém e reserva-o, separa-o para a sua obra, o Espírito Santo toma conta deste e o orienta, e o guia e o conforta das lutas, mesmo sendo o filho caçula de Jessé, muito jovem, não tão alto como seus irmãos e aparentemente fortes. O Senhor escolheu a Davi e este foi ungido pelo profeta e ungido pelo Espírito Santo. O poder vem do alto. O Espírito unge, santifica, separa para Deus homens e mulheres para testemunhar, para cantar, para pregar, para servir, para administrar, como que para o Senhor, para ensinar, para orar, para trabalhar em coisas grandes e pequenas, como lhe apraz. Da forma que Ele quer, é assim que Ele faz. O poder veio do céu, o poder veio de Deus, o poder veio do alto. Nas lutas, como comunidade, como igreja, que possamos confiar, crer, buscar e nos submeter à presença e ao poder do Espírito Santo que veio do alto, para conosco ficar para sempre. Que nas lutas da nossa vida pessoal, que possamos desfrutar diariamente o Espírito companheiro que consola, capacita, livra e enxuga as nossas lágrimas. E que nas nossas lutas interiores, Paulo admitia, né? Muitas vezes Paulo admitiu: tenho lutas por fora e lutas por dentro. Todos nós temos lutas interiores. Não é nenhum demérito. Não é sinônimo de fraqueza, viu? Isso é humanidade. É humanidade. Nas nossas lutas interiores, que possamos nos aprofundar em comunhão e sermos encorajados e guiados pelo Espírito, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? O poder veio do céu, o poder veio de Deus, o poder veio do alto e é o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe com essa palavra, nos encoraje e que você possa buscar no Espírito de Deus toda a capacitação que você precisa, porque certamente, crendo, nós receberemos aquilo que a gente precisa. Amém, irmãos? Antes da gente encerrar, nós precisamos marcar a nossa reunião de planejamento do trabalho da festa. A festa já está agendada. Dia 17 de junho, é agora, daqui 2 semanas.
E eu gostaria de desafiar os irmãos para a gente se reunir na quarta-feira. A gente vem para a reunião de oração e a gente já faz a nossa reunião de planejamento. Todo mundo está convocado, todo mundo. Porque nós precisamos do apoio de todos para a realização da festa. Nós vamos instalar o bazar às 8 horas da manhã. E o bazar vai ficar o dia inteiro funcionando lá. Enquanto isso, a gente vai estar montando a estrutura da festa do milho. Como nós já fizemos, acho que nos últimos 2 anos, nós já fizemos dessa maneira. Então, nós precisamos da colaboração de todos. Tanto para o trabalho, como para a divulgação, como também para a captação das doações, dos itens de cada barraca. E nós vamos seguir a mesma orientação do ano passado. Cada barraca vai ter que lutar pelo seu ingrediente, pelo seu item. Então, a barraca do pastel tem que selecionar, apresentar a quantidade de itens para a gente divulgar e conseguirmos doações. A barraca dos doces, a barraca disso, daquilo, dos caldos, da canjiquinha. Nós precisamos de organizar isso porque o nosso inimigo agora é o tempo. Nós estamos lutando contra o tempo, ok? Então, quarta-feira, às 20 horas, nós temos uma reunião de oração aqui na igreja que é rápida, é objetiva, meia hora, 40 minutos, e a gente permanece mais esse período, um tanto desse, meia hora, e a gente consegue organizar o nosso plano de trabalho para a realização da nossa festa do milho. Essa semana nós já vamos demarcar o local, colocar a nossa faixa lá, que como é um local público, a gente não pode reservar. É complicado, é arriscado até nisso. É um local público, a gente não pode fazer reserva, porque é público. Mas quem estiver usando, pode usar. Então a gente põe a faixa e diz o dia que a gente vai fazer. E a gente quer acreditar que isso vai ser respeitado e que nós vamos chegar lá no sábado, no dia 17, e a gente vai conseguir montar a nossa festa. Ok? Estejamos orando por isso e dispostos a colaborar de todas as maneiras que for possível, que a gente possa estar colocando o nosso talento e também as nossas aptidões, né, nas mãos de Deus para a gente realizar essa festa, ok? Quero agradecer a presença do Anderson, meu amigão, irmão de coração aí, veio lá de Pirapozinho, de Paris, né? Veio lá de Paris, Pozinho, vocês conhecem? Fazer-nos uma visita hoje, uma alegria ter você aqui, viu, meu irmão? Muito feliz com a tua presença. Deus continue te abençoando ricamente. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar, encerrando o culto, e que a gente possa ter certeza de que nós saímos daqui, nos afastamos, né, fisicamente, mas estamos unidos no mesmo Espírito e na mesma fé. Senhor, graças te damos, ó Deus, porque de modo maravilhoso o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem sustentado a nossa vida, abençoado desde os mais novos até os mais experientes. O Senhor tem cuidado da gente. Derrama da tua bênção sobre nós, que nós estejamos dispostos a não só sermos abençoados, mas também sermos usados para abençoar, que toda a capacitação que vem do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida possa ser colocada à disposição do teu reino, para ser usada para que o teu nome seja conhecido e que vidas sejam resgatadas da morte, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, o poder, a presença do Espírito Santo de Deus, seja contigo, meu irmão, minha irmã, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.